Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Investindo do Zero. Meu nome é Luana Kate, sou investidora e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma classe de ativos que gosto bastante, invisto. E você que está iniciando, é interessante que você tenha um conhecimento sobre essa classe de ativos, que para mim é uma das classes mais promissoras, que tanto te garante aumento de patrimônio, como te garante um rendimento. Você sabendo escolher boas ações, pagadores de dividendos de empresas sólidas vão te garantir um grande crescimento financeiro e a tão sonhada liberdade e aposentadoria financeira. De antemão, já te peço, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com algum amigo para que ele também possa se informar e também possa ajudar ele a crescer financeiramente. Mas afinal, o que são ações, né? A ação representa a menor parcela do capital de uma empresa. Quem compra ações de uma companhia, de uma empresa, adquire também os direitos e deveres de sócio. Ou seja, quando uma empresa ela decide, negociar na Bolsa de Valores uma parte do seu capital, é por meio de ações. Então, quem compra essas ações vai comprar o direito financeiro daquela empresa. Ou seja, ela vai ter direito a uma parte dos lucros, né? Quando eu penso em boas pagadoras de dividendos, né? A distribuição dos lucros e dessa distribuição, um pequeno percentual é pago por ação e que esse investidor ele passa a ter direito sobre esses lucros. Assim como a valorização das ações por meio do crescimento daquela empresa que gerou por meio de lucros, enfim, é quando realmente o acionista acredita no potencial daquela empresa. Se você escolher uma boa empresa e acredita nela, investe nela, porque ela vai te trazer tanto o lucro, o aumento do patrimônio, né, a valorização da ação no decorrer dos anos, que sempre tende a valorizar quando você escolhe boas ações, e também os rendimentos, né, que são os dividendos, né, que as ações pagam. O Einstein fala que a oitava maravilha do mundo é os juros compostos e os dividendos, eu acrescento, né? Mas são empresas, né, que elas são negociadas na Bolsa de Valores, uma empresa financeira que é responsável por fazer essa transação, e elas podem ter alguns tipos. A principal característica das ações, elas são formadas por 4 letras, né, em caixa alta, né, relacionadas a uma empresa. Eu dei até um exemplo aqui, que é a SAPR3, né? Então é SAPR, que é Sanepar, que é uma empresa de saneamento lá do estado do Paraná, né? E uma numeração. Quando eu tenho a numeração 3, são ações ordinárias, ou seja, são ações no qual quem tem aquelas ações tem o direito a voto em assembleia, né, em reuniões de assembleia entre os acionistas, né? CPR 4, quem tem essa ação com final 4, então são ações preferenciais, ou seja, são ações que têm preferência no pagamento de dividendos. Quem tem o final 3 daquela ação também vai receber os dividendos, né? Ou seja, uma parcela do lucro daquela empresa. E temos as unities, né? Que são as com final 11, geralmente, que são empresas que elas são formadas por às vezes uma ordinária e 3 preferenciais, ou então 2 ordinárias e 3 preferenciais, ou seja, a junção de ordinária com preferencial. Elas também têm direito preferência, né, na distribuição dos dividendos, tá bom? E quando eu falo de ação, né, cada empresa tem seu valor. Quando tu abre lá o home broker da sua corretora, começa a pesquisar as empresas, então você vai ver diversos preços, desde a ação valendo 2 e pouco, até ações valendo mais, quase R$ 100, mais R$ 100, né? É muito interessante que você entenda a ação de cada empresa tem o seu preço, mas preço não é igual a valor. Então, assim, o preço ele é determinado de acordo com vários indicadores, né, dessa empresa. E através do patrimônio, né, através do valor de mercado, da lucratividade, crescimento, a distribuição das partes dos lucros, projeto, o setor em que atua e diversos outros indicadores que vão interferir diretamente no preço daquela ação. Só que, às vezes, eu tenho um preço de uma ação, só que aquela ação ela está super valorizada. Ou então, está com um preço abaixo do valor realmente de mercado dela. Um exemplo clássico. Eu tenho o Banco do Brasil.
O Banco do Brasil, acho que no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, ele tá por volta de R$ 56 o valor da ação. Só que o Banco do Brasil é uma empresa que os seus indicadores são tão bons e tem um potencial tanto de crescimento, que quando eu olho todos esses indicadores, era para o preço essa ação estar sendo negociada a mais de R$ 100. Só que, por conta de outros fatores relacionados muito à questão do governo, que é o principal acionista dessa empresa, então ele pode interferir na gestão de alguma forma, então o mercado ele sempre vai precificar o Banco do Brasil um pouco abaixo. Né? Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por quê? Porque aí dá mais possibilidade de investidores virem a investir naquela empresa. Mas no decorrer do tempo é sempre observado que as ações elas tendem a se valorizar, né? Elas tendem a aumentar o preço, né? Elas tendem a chegar, né, perto do seu preço justo, realmente do seu valor, né, que é para ser negociado. Assim como também tem outras empresas que o preço está um pouco elevado realmente do seu valor de mercado, que indica os seus indicadores. Um exemplo clássico é o Nubank, né? O Nubank é uma excelente empresa, gosto demais do Nubank. O Nubank, ele entrega resultados excelentes, só que o Nubank já está precificado, já está todo precificado. Então, o valor da ação do Nubank, ela sempre já vai estar no valor limite, no valor teto, realmente no que ela vale. Então, muitas vezes, os investidores, eles preferem escolher ações de boas empresas, mas que estejam pagando um preço um pouco abaixo realmente do seu valor. O preço justo realmente daquela empresa. Pensando agora nisso que eu falei, né, deu essa introdução, falando um pouquinho sobre ações. E aí, como é que eu faço para escolher boas ações? Eu estabeleci alguns critérios para seleção de boas ações. Primeiramente, é o foco. Qual é o seu foco de investimento? O seu foco é crescimento do seu patrimônio ou o seu foco é viver de renda? Você pode ter até os dois, mas é bom que você escolha primeiramente qual é o seu foco antes de entrar nessa parte dos investimentos em ações. Por quê? Se eu tenho um foco de aumentar meu patrimônio, geralmente empresas bem consolidadas que pagam bons dividendos. E muitas vezes elas já estão um pouco precificadas, já estão realmente no preço delas, então às vezes não vão crescer muito. Ao longo do tempo, o preço das ações sempre tende a crescer, mas são crescimentos mínimos que vão deter mais tempo. Então muitas vezes, se você quer realmente aumentar o seu patrimônio, então é interessante que você foque em ações de empresas de crescimento, que aí são várias as empresas, né? Você tem que estudar e tudo, quais são os setores que tem mais possibilidade de vir a crescer, mas lembrando que muitas vezes essas empresas não pagam dividendos. Por quê? Porque o lucro delas, elas próprias reinvestem no negócio, pensando a longo prazo no crescimento, né? E talvez mais na frente vir a pagar dividendos. Então, muitas vezes elas não têm política de pagamento de dividendos, tá? Então, primeiramente, você tem que ver qual é o foco dos seus investimentos. É aumentar patrimônio? Ou é fonte de renda? Ou é os dois? Pode ser os dois. Pode ser que você tenha um pouco de empresas que te gerem dividendos, mas também tem empresas que têm um potencial de crescimento, tá? Segundo, o histórico da empresa, pelo menos nos últimos 5 anos, se tem indicadores saudáveis, né? Eu gosto muito de investir em empresas sólidas e que têm uma política de distribuição. O meu foco hoje é geração de renda. Eu foco um pouco em crescimento, aumento do patrimônio, mas eu tenho um plano de ter uma liberdade financeira daqui a alguns anos. Então, o meu foco hoje é empresas que paguem bons rendimentos, né? Não estou dizendo que tem que ser mensal, mas que tem um histórico de pagamento de dividendos. Então, mas para que tenha bons pagamentos de dividendos, eu preciso também que essa empresa tenha indicadores de crescimento no decorrer dos anos. Então, pelo menos 5 anos para você observar como é que estão os indicadores dessa empresa. Se ela está crescendo, como é que está o endividamento dela, se ela é de um setor perene, se você pensar em rendimentos, se você pensar em crescimento. Mas como é a concorrência, como são as margens, elas têm boas margens ou é sempre muito apertado, né? Que são os indicadores de saúde da empresa. Crescimento, endividamento, retorno sobre o patrimônio investido, quanto tempo ela leva para vir
a obter esse retorno sobre aquilo que investiu, né? Que você, acionista, investiu, que a empresa investiu no próprio negócio, né? Então todos esses indicadores eles devem ser analisados, tá? Indicadores de preço, né? Preço é muito importante. Não temos muitas empresas como é que eu posso dizer? Não temos muitas empresas sendo negociadas na Bolsa de Valores, mas as que temos a gente sempre tem que ver os indicadores de preço. O interessante é que você sempre compre barato as ações. Por quê? Quanto mais barato você comprar, então mais ações, aquele valor que você tira mensal, mais ações você vai conseguir ter na sua carteira. E vão te pagar mais rendimentos e vai gerando uma bola de neve que vai te proporcionar você cada vez mais reinvestir aquele dividendo com base nos seus objetivos. No futuro você chegue àquela quantia X de rendimento. O gestor da empresa também é muito importante. É uma gestão sólida, né? Como é que eu observo isso? Eu entro no site das empresas, olho o relatório, fuço lá, tem a questão lá, toda a política da empresa, né? Quem são os gestores. Vejo se aquela empresa realmente, eu acredito nela, eu acho isso muito importante. Tem uma empresa que eu investi, que é a Klabin, não sei se algum de vocês já conhece, mas é uma empresa que é responsável por papel e celulose, produção de papel e celulose. E é uma empresa que eu acredito nela. Eu acredito tanto nela que quando eu vou fazer encomenda, eu sei que um dos distribuidores dela de papel, ela é o principal distribuidor do Brasil, mas é a Amazon. Então eu sempre peço da Amazon, porque eu sei que a embalagem que vem é a embalagem dela. Então, assim, é você acreditar naquela empresa e seguir fielmente. E você tentar se informar, entendeu? Conhecer um pouco mais dessa empresa, enfim, tá bom? Visão de crescimento, ela tem visão de crescimento, né? Ela pretende crescer ao longo do prazo. Então, tudo isso você vai encontrar, né, nos sites, nos relatórios dessas empresas. E outra coisa, possui uma política de distribuição de rendimentos, isso é principalmente para quem tem um foco em renda. Então, lê através dos relatórios. Tem muitas empresas que elas têm uma política de distribuição de dividendos. Todas que eu possuo em carteira, elas têm uma política de distribuição de dividendos. Mas eu também foco no crescimento um pouco, né? Empresas que ainda têm potencial de crescer, comprei muito barato, né? Em 2022, 2023, comprei ações bastante baratas. E hoje estou colhendo os frutos, né? Que elas se valorizaram bastante, o valor das suas ações. E ganhei tanto no patrimônio como também estou ganhando nos dividendos. E aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo, né? Eu falei um pouquinho da Sanepar, que é uma empresa de saneamento lá do estado do Paraná, e aqui eu tirei do site do Status Invest, né? Esses indicadores, só para vocês entenderem um pouco, né? Quando vocês forem analisar uma empresa, claro que tem muito mais do que isso, mas alguns indicadores que você já pode conhecendo para você vir se familiarizando mais para saber quais dessas ações investir. Primeiro é o PL, né? Que é o preço sobre lucro. Quantos anos você investir naquele valor, em quantos anos você viria a ter esse retorno do investimento, né? Então, um PL até 10, até é um PL bom. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que até ela está abaixo de 1, quer dizer que o preço dela, né, da ação está sendo negociada ao valor do patrimônio dela. Então, quando está abaixo de 1, é que é uma empresa que está descontada. Dívida líquida sobre EBITDA, que é o quê? É o potencial de endividamento daquela empresa. Então, até 3 a gente diz que é um endividamento saudável, que a gente sabe que as empresas se endividam para crescimento, a maioria delas. Tem uma margem de 24,53%, é uma margem excelente. Né? Margens acima de 15%, são margens muito boas, né? Então, assim, tudo que ela ganha depois de pagar a sua despesa, ela ainda fica com um caixa de 24,53%, isso é muito bom. O ROI dela também, um ROI acima de 10% também é um ROI muito bom. Ela tem um patrimônio líquido, né, maior do que sua dívida, né? E por último, ela vem apresentando aqui no cantinho, ela vem apresentando o crescimento, né, nos últimos 5 anos de 16,77%. Então também é um bom crescimento. Então, olhando esses indicadores, é uma empresa excelente. Só tem um agravante, que é uma empresa estatal, que
tem um burburinho que vai ser privatizada, mas até então é uma empresa estatal. E quando eu olho, todos esses indicadores são indicadores bons. E aí, ó, qual é o próximo passo? O próximo passo é eu ler os relatórios, eu saber se é de um setor que eu quero realmente investir, é um setor que é perene, é um setor que, se eu pensar daqui a 10, 15, 20 anos, essa empresa continuará existindo? É bem provável que sim, que todos nós precisamos de água, de esgoto, de saneamento, enfim, todos nós precisamos, são itens básicos de uma sociedade. Pessoal, e era só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? E até a próxima.